Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um curso panorâmico de todos os livros da Bíblia. Você também terá a oportunidade de fazer um curso sobre casamento e família e outros estudos mais detalhados de vários livros da Bíblia, analisando versículo por versículo. Este curso nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento e no programa de hoje iniciaremos a abordagem da carta de Paulo aos Filipenses. Ouça como Paulo inicia esta carta. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vocês se lembram como a igreja de Filipos foi criada? Vimos este relato no capítulo 16 do livro de Atos. A igreja de Filipos foi fruto de uma visão celestial que Paulo teve, na qual um homem da Macedônia dizia: passe a Macedônia e ajuda-nos. Paulo planejava ir à Ásia, mas esta visão mudou seus planos e ele foi para a Macedônia. A propagação do Evangelho e da civilização foi efetivada a partir desta visão da Europa Oriental para essa parte do mundo. A igreja de Filipos foi plantada por orientação divina e com o carisma do Espírito Santo. Sua criação originou um milagre na cidade. Quando Paulo e Silas, seu parceiro no ministério, foram presos, houve um terremoto que abriu todas as cadeias e correntes dos presos. Que terremoto interessante, não é mesmo? Terremoto que abre cadeias. Esse milagre aconteceu no início da igreja de Filipos. Depois que Paulo deixou a cidade de Filipos, a igreja se transformou em sua igreja preferida. E ele não escondia isso. Existia muito amor entre Paulo e a igreja. No início do programa li a introdução da carta de Paulo à igreja de Filipos e a forma como ele se expressou. Ele diz: os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. A palavra que melhor descreve a ligação entre Paulo e os filipenses é comunhão. No grego, essa palavra significa koinonia. Paulo se refere à igreja de Filipos como uma igreja que tinha uma comunhão no Evangelho. Esta igreja é um exemplo de como uma igreja deve ser. De acordo com as Escrituras, uma igreja é uma organização que existe para benefício dos que não pertencem a ela, porque o seu propósito é implementar a grande comissão e espalhar o Evangelho pelo mundo.
Acho que poucas igrejas têm consciência disso. Uma vez ouvi um sermão do pastor John Stott, que intitulei de A Igreja de Dentro para Fora. Ele afirmou que há certas funções da igreja que se referem aos seus membros e que influenciam o seu interior. Por exemplo, os dons espirituais são dirigidos somente aos membros do corpo de Cristo. Mas John Stott sugere que imaginemos seus membros, seus ministros, sentados num círculo com as cadeiras voltadas para o seu interior. Devemos nos lembrar de virar as cadeiras para o lado de fora do círculo, para o mundo perdido, porque este é, afinal de contas, o propósito da igreja. O sermão, A Igreja de Dentro para Fora, era a respeito de duas dimensões da igreja. A igreja tem uma atuação interna, mas isso só acontece para que seus membros possam estar equipados para atuar fora dela, no mundo. Quando estudamos o livro de Atos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, falamos sobre as impressões digitais que evidenciam que a igreja invisível está atuante entre os membros da igreja local. O evangelismo corresponde à marca do polegar da mão esquerda, o do dedo indicador, o ensino, do dedo do meio, a comunhão ou koinonia, depois o dedo anular, que é uma expressão do nosso amor por Cristo, a adoração, e no dedo mindinho, a oração. Na mão direita, o polegar representa a unidade entre os membros da igreja. O indicador, diversidade. O dedo do meio, a pluralidade, porque todos os membros da igreja devem trabalhar em equipe. O dedo indicador representa a empatia ou o amor que existe entre seus membros. A digital do dedo mindinho da mão direita representa a igualdade. Todos os membros do corpo da igreja são igualmente preciosos. Podemos perceber todas essas marcas na igreja de Filipos e por isso o apóstolo Paulo gostava tanto dela. Ela era uma igreja modelo, principalmente porque era uma igreja missionária. Ela era uma igreja ideal de dentro para fora. Mas, acima de tudo, esta igreja mantinha o seu propósito de atuar internamente nos seus membros e também externamente. Podemos ver todos estes itens no primeiro capítulo desta carta, se observarmos quantas vezes o apóstolo Paulo menciona o Evangelho de Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses é diferente de todas as outras que examinamos até agora. Já estudamos a obra-prima teológica de Paulo, a carta aos Romanos, sua obra-prima pastoral, a carta aos Coríntios, sua obra-prima sobre ministério, 2 Coríntios, e a obra-prima sobre ensino da igreja. Mas a carta de Paulo aos Filipenses não é bem de ensino, é uma carta de amor. Sua carta aos Filipenses é uma carta de agradecimento muito bonita. Esta foi a igreja base de Paulo. Ele conta que enquanto ministrou nesta igreja como missionário, ela supriu todas as suas necessidades, mesmo não tendo condições financeiras. Paulo não aceitaria um tostão da igreja de Corinto, de Éfeso ou de Tessalônica, porque ele não considerava aquelas igrejas espiritualmente maduras para contribuir corretamente ou com a motivação correta. Por isso, enquanto ficou com aquelas igrejas, Paulo fabricou tendas para se sustentar. Paulo não gostava de confeccionar tendas, e a igreja de Filipos permitiu que ele deixasse um pouco esta atividade e se dedicasse em tempo integral ao ministério missionário. Esta igreja o sustentou enquanto ele ministrava nas cidades que acabei de mencionar. A carta de Paulo aos Filipenses também foi uma das epístolas da prisão. As cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon foram todas escritas por Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma. A carta de 2 Timóteo também foi escrita enquanto Paulo estava preso. Esta primeira prisão não foi tão cruel quanto a segunda. Apesar dele também ter ficado acorrentado entre 2 soldados romanos, ele foi tratado com mais respeito e permitiam que ele recebesse visitas. A segunda prisão foi mais difícil e hoje seria considerada uma tortura. A segunda carta para Timóteo foi ditada durante o segundo encarceramento de Paulo, e no final ele foi decapitado. 5 das epístolas de Paulo foram epístolas escritas da prisão. A carta de Paulo aos Filipenses foi uma carta de agradecimento. Naquele tempo, a sobrevivência do encarcerado dentro da prisão dependia de ajuda vinda de fora. Uma vez os filipenses foram até lá e lhe entregaram um presente. Paulo agradeceu dizendo que não queria presentes, mas que eles frutificassem. Paulo sabia que Deus recompensaria os filipenses por terem lhe mandado aquele presente. Já imaginou uma prisão naquele tempo? Devia ser muito má, hein?
Paulo disse aos filipenses que aquele presente foi como uma doce fragrância. Isso porque, com certeza, o cheiro dentro daquela prisão era terrível. E ele disse mesmo. Disse aos filipenses que o presente deles foi como uma doce fragrância. Nesta carta de agradecimento, Paulo apresentou um exemplo de como viver como seguidor de Cristo. O tema do primeiro capítulo é a filosofia e a paixão por uma vida igual a de Jesus. Paulo foi um exemplo disto. No capítulo 2, Paulo apresenta os padrões desse viver como Cristo. Ele dá alguns exemplos de pessoas que tinham a filosofia de viver como Cristo. Primeiro, Paulo usa o exemplo do próprio Cristo, depois usa seu próprio exemplo. Ele não hesitou em dizer: se você quer saber como é viver como Cristo, venha viver um pouco comigo. Paulo não estava sendo presunçoso. Ele disse que pela graça de Deus ele era um exemplo de discípulo de Cristo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, ele diz. Quando os discípulos encontraram Jesus, ele lhes perguntou: o que vocês querem? Eles responderam com uma pergunta: onde estás hospedado? Jesus respondeu: venham e verão. Foi assim que os discípulos aprenderam sobre a filosofia e a paixão de um seguidor de Cristo. Eles viram este padrão no próprio Cristo. Assim, Paulo usou Cristo e a si mesmo como exemplos e depois também a Timóteo. No capítulo 2, Paulo cita Epafrodito como exemplo. Este homem foi o mensageiro que levou a oferta para Paulo na prisão. Nós intitulamos o capítulo 3 de O Propósito e o Prêmio de Viver em Cristo. Nestes capítulos, Paulo fala sobre sua experiência de conversão na estrada de Damasco. Vocês já me ouviram falar que o mais importante da experiência espiritual não são os detalhes, mas os resultados. Quais são os resultados da sua experiência? O que realmente importa no que se refere à sua experiência com Deus e com Cristo são os resultados. Paulo sempre mencionava os detalhes da sua conversão na estrada de Damasco, registrado no livro de Atos. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo falou sobre seus resultados dessa experiência. O capítulo 3 de Filipenses é uma passagem muito bonita da Bíblia, na qual Paulo usa um vocabulário contábil. É isso mesmo, ele usa esse tipo de terminologia para nos contar que quando ele conheceu Jesus na estrada de Damasco, foi como se Jesus virasse todos os seus balancetes de cabeça para baixo. Paulo conta que depois que conheceu Jesus, o que antes era lucro passou a ser perda, e o que era perda passou a ser lucro. Eis aqui agora uma tarefa para o próximo programa. Leia esta carta de amor, faça anotações e peça a Deus que fale com você através dela. O desafio que lanço é: você tem essa filosofia de viver em Cristo? Essa filosofia para viver em Cristo é uma paixão na sua vida? Pense nisso. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.